Nesse vídeo, irei falar sobre o cenário de custo de capital, próprio e de terceiros, que compõe a estrutura da empresa, o risco de previsão, o risco de variação das taxas de juros e como devemos desenvolver uma linha de defesa para o negócio. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Os recursos de uma empresa podem originar-se de seus proprietários e credores, cujos custos refletem o retorno exigido pelas fontes geradoras desses recursos. A remuneração formalmente comprometida com o credor, juros e demais despesas financeiras, por exemplo, define o custo de uma operação de empréstimo e financiamento e, consequentemente, do capital de terceiros alocado. Da mesma forma, ao investir seus recursos em determinada empresa, os acionistas esperam, determinado retorno pelo investimento de risco de maneira a remunerar o capital aplicado. Esse percentual de retorno sobre o capital investido requerido pelos acionistas reflete o custo dos recursos próprios da empresa. Ao se confrontarem os custos das fontes de financiamento próprias e de terceiros de uma empresa, é correto admitir-se que, em situação de certa estabilidade e equilíbrio econômico, o capital próprio é mais caro do que o capital de terceiros. Algumas razões importantes podem explicar essa situação típica. Primeiro, pelas regras tradicionais de tributação, a remuneração paga ao capital de terceiros, despesas financeiras, pode ser abatida da renda tributável da empresa, diminuindo, por conseguinte, o volume do imposto de renda a recolher. Por outro lado, a remuneração paga aos proprietários, dividendos, não recebe esse incentivo fiscal, sendo apurada do resultado calculado após a provisão do imposto de renda. Segundo, por apresentar risco maior, o acionista costuma exigir retorno maior pelo capital investido. Em verdade, quando a empresa se financia mediante recursos de terceiros, empréstimos, financiamentos, etc., há um prazo de resgate e uma remuneração previamente estabelecida. Condições estas portadoras de uma garantia preferencial a qualquer distribuição de lucros aos acionistas. Enquanto a remuneração dos recursos de terceiros constitui-se em obrigação contratual prévia e formalmente convencionada, os rendimentos devidos aos proprietários são dependentes do desempenho da empresa. Em momento de retração ou fracasso dos negócios, a remuneração do capital próprio é normalmente comprometida pela necessidade de caixa da empresa, mantendo-se inalterados os desembolsos dos encargos dos credores. Em muitos casos, ainda, dependendo das diretrizes econômicas estabelecidas pelas autoridades monetárias, poderá ocorrer o subsídio dos encargos financeiros para determinados tipos de investimentos. Isso fará com que a remuneração do capital de terceiros se reduza ainda mais, situando-se abaixo daquelas livremente praticadas pelo mercado. Outro aspecto importante para a análise de balanços refere-se ao caso do capital de terceiros a curto e a longo prazo. O custo de uma operação de financiamento a longo prazo normalmente supera a de curto prazo em razão dos maiores riscos assumidos pelo credor. Esses riscos são definidos basicamente, primeiro, pelo risco de previsão e segundo, pelo risco das flutuações das taxas de juros. O risco de previsão denota que quanto maior for o prazo de resgate concedido, menor se apresenta a capacidade de previsão do retorno do capital emprestado. Em outras palavras, ao comprometer recursos por um tempo maior, o credor tem menores condições de estimar a capacidade de pagamento do devedor, impondo, em consequência, um custo adicional à operação. O risco de variação dos juros
demonstra que para prazos maiores, o capital emprestado permanece mais exposto às flutuações que venham a ocorrer nas taxas de juros. Em verdade, é estabelecido a longo prazo um risco do credor não ser remunerado a taxas de juros condizentes com aquelas normalmente praticadas no mercado durante o período da operação. Diversos fatores podem alterar as taxas de juros de mercado sem que isso modifique necessariamente as condições previamente estabelecidas no contrato de empréstimo. Para enfrentar esse risco, os credores normalmente definem percentuais de juros maiores, onerando o custo da operação de longo prazo. Uma forma de se precaver do risco das flutuações reside na adoção de taxas de juros pós-fixadas, as quais seriam estabelecidas periodicamente durante o prazo da operação em função dos níveis em que o mercado financeiro definisse seus percentuais. Na prática, alguns exemplos de pós-fixação dos juros podem ser encontrados no lançamento de debêntures, que, ao conter cláusula de repactuação, estabelece que os juros da operação são revistos a cada intervalo de tempo em função dos novos níveis praticados pelo mercado. Outro critério também adotado na prática é o uso de taxas de juros flexíveis, conforme é mais usual em operações que envolvem recursos externos. Nessas operações com moeda estrangeira, a taxa contratada, LIBOR ou Prime Rate, é considerada normalmente em bases anuais e válida, no entanto, para intervalos menores de tempo, mês, trimestre. Ao cabo de cada período, a taxa é automaticamente ajustada aos níveis praticados na época. Importante, nem sempre as colocações anteriores, tidas como teoricamente coerentes, se verificam na economia brasileira. São observados em diversos momentos entre o custo do crédito a curto e longo prazos. Nesses períodos, o custo efetivo dos empréstimos a curto prazo, eles apresentam percentuais bastante elevados, suplantando as taxas de longo prazo. Essa característica conflitiva deve-se, em grande parte, ao subsídio dispensado ao crédito a longo prazo no Brasil, como forma escolhida de incentivar determinados investimentos e suprir a carência de poupança a longo prazo da economia. Outra característica observada em nossa economia são as fortes e frequentes políticas de restrição ao crédito adotadas em diferentes momentos, controlando amplamente o segmento de curto prazo no sistema financeiro nacional. Os bancos privados partiram para a cobrança de encargos adicionais, onerando ainda mais o custo financeiro de crédito a curto prazo do país. Diante de todo o exposto, pode-se concluir que o custo mais baixo do crédito de curto prazo em relação ao de longo prazo constitui-se, pelo menos em nível teórico, numa expectativa lógica e racional. Situações contrárias podem ocorrer e, de fato, ocorrem, principalmente em economias em desenvolvimento. No entanto, deve-se atribuir um caráter cíclico a esse desajuste, com tendências de desaparecer toda vez que a economia retomar o equilíbrio natural. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!